Historicamente, com a chegada do inverno, o preço do leite no supermercado tende a aumentar. No campo, os produtores estão otimistas, esperançosos para que o valor se mantenha o mesmo do ano passado e assim possa minimamente cobrir os custos de produção. Todo ano é a mesma coisa. Frio intenso, pastagens escassas e baixa na produção. Mas buscando reverter a situação, pelo menos no campo, os bovinocultores estão fazendo o dever de casa. Nessa propriedade, todos os piquetes estão prontos, alguns já no terceiro pastejo, onde a aveia e a azevém dividem o espaço com outras gramíneas, que formam uma espécie de palhada de proteção contra a geada, que deve acontecer em breve, já que o inverno desse ano promete ser rigoroso. Aqui a aveia não fica totalmente exposta, né, ao frio. Então, quando a geada vem, acaba matando essa palhada aqui, e essa palhada acaba protegendo também a aveia que está consorciada, né? Diferente de uma aveia plantada, como a gente diz, solteira, uma aveia que está só aveia. Por isso que a gente recomenda sempre um consórcio, né? De aveia mais um azevém, né, nessas áreas, porque o produtor, se quando a aveia paralisa o crescimento, logo já tem um azevém junto nessa área também. Aqui, além do pasto, o produtor também se preocupou com a silagem. Foram mais de 700 toneladas para garantir alimento suficiente durante a época de escassez e assim manter o nível de produção de leite, que gira em torno de 27 litros vaca dia, e também torcer por uma melhora no preço. Segundo o levantamento do Conselheite, um dos órgãos que regula o valor do produto em Santa Catarina, o preço do litro do leite pago ao produtor deveria girar em torno de R$ 1,60 para minimamente cobrir os custos de produção. Mas é claro que esta é uma questão mercadológica. Em 2016, por exemplo, houveram meses de alta e de baixa. Dizem que baixou a soja, baixou o milho, mas não baixou e os insumos? Né? E o diesel, o salário, entende? A energia elétrica, nada baixou. Então, nossos custos continuam e a gente precisa, então, negociar muito mais. E essa época agora de inverno, o grande problema nosso é que nós não temos pasto, né? Como você viu aí, não temos pasto. Então, nós temos que se preparar para trato de coxo. Ainda segundo o bovinocultor, além de sustentar a cadeia produtiva, o preço também pode auxiliar na abertura de novos mercados. Quanto melhor o valor pago aos produtores, mais incentivo à produção e mais produto no mercado. Consequentemente, o Brasil terá maior volume para vender do que comprar de outros países. Hoje nós somos o quarto estado produtor de leite no Brasil, né? Nós passamos Goiás. Então isso é muito bom. Isso significa que o nosso estado, principalmente o nosso estado de Santa Catarina, e eu sempre digo isso, nosso estado é bastante tecnificado. O nosso produtor de leite, ele é tecnificado, ele é profissional, entende? Então hoje a gente consegue produzir leite, que essa demanda do Brasil, que gira em torno de 98% da produção nossa, é consumo interno, entende? Que saia também dessa Santa Catarina, né? Da nossa produção. Como a gente viu na matéria anterior, nesse ano o frio chegou um pouco mais cedo e já começou a preocupar os produtores de hortaliças. É que para algumas variedades, mesmo o cultivo ocorrendo de forma velada, embaixo de estufas, a umidade pode provocar o aparecimento de fungos nas plantas e colocar em risco toda a produção. Para produzir hortaliças no inverno, o cultivo precisa ser protegido. A geada pode causar perdas e prejuízos imensuráveis ao produtor. Por isso, o uso de estufas é comum nessa época. A cobertura de plástico veda a produção na propriedade de Jucimar e causa o efeito estufa, não deixando formar a geada nas plantas. Mas nos 8 hectares de produção, nem todos os cultivares recebem a proteção. O alto custo para manter a estufa faz com que o produtor se arrisque na produção a céu aberto durante o inverno. A queda nas temperaturas nessa época do ano gera tradicionalmente a baixa da produção. Isso porque, além de conviver com a geada que acaba queimando as folhas, o produtor tem que enfrentar um outro problema, a umidade no campo, que gera a produção de fungos e quando isso acontece, o agricultor só tem uma alternativa, deixar a planta morrer. Em períodos de temperaturas mais amenas, como é o caso de agora,
e na saída do inverno, cuja temperatura está em elevação e alta umidade relativa do ar, são o período de maior manifestação de fungos de folhosas. Então é neste período que os agricultores devem observar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a muda de qualidade. Então, uma muda produzida a partir de um substrato isento de qualquer tipo de fungo, esterilizado, a semente de qualidade e a esterilização das bandejas de produção das mudas. Por outro lado, a limpeza dos restos culturais nos canteiros para implantação da safra seguinte. E um fator mais importante é o controle da água, Quer dizer, não fazer irrigação em excesso, para que não haja a condição adequada para a manifestação do fungo. As mesmas culturas cultivadas durante o verão exigem cuidados especiais no inverno e isso aumenta o custo da produção. O período de desenvolvimento da planta acaba sendo mais longo. Enquanto no verão a planta leva cerca de 30 dias para desenvolver, no inverno chega a 50 dias. Mas um outro problema aflige os produtores: a baixa no consumo. O baixo consumo faz com que você comece a sobrar produto no campo. Você vai estar sobrando mais verduras, consequentemente você vai tendo prejuízo financeiro por esse motivo, Então, se você era para vender uma estufa com 10 mil pés de alface, você vai vender só 5. E além de você vender metade dela, você acaba vendendo por preço mais abaixo pela quantidade produzida e pela pouca demanda que tem do produto, E agora chegou a hora de você saber os indicadores agropecuários para algumas culturas no estado de Santa Catarina. Começando com o milho seco, saca de 60 quilos. Em Campos Novos, R$ 26,50. Em Rio do Sul, R$ 24,00. Em Joaçaba, R$ 23,00. Já o soja, em Canoinhas, a saca de 60 quilos é vendida a R$ 60,00. Em Concórdia, no Alto Uruguai Catarinense, o preço médio é de R$ 61,50. Em Lages, na Serra, R$ 61,00. E daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro do RIC Rural. Produtores e especialistas debatem sobre o sistema de plantio direto de hortaliças. E ainda, produção hidropônica tem se transformado em uma ótima alternativa para a agricultura familiar.